Alô, pessoal ligado no Educa PE, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, esta voltada para a terceira série do ensino médio. E a nossa conversa, na verdade, é a continuação do assunto da aula anterior, onde nós tratamos das charges, dos cartoons, e hoje vamos concluir a parte que ficou faltando no primeiro e trabalharmos as HQs, as histórias em quadrinhos, tá? E é por isso mesmo que nesta aula eu vim de Batgirl, tá certo? Antes de iniciarmos a nossa conversa, peço a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você possa receber as notificações, tá bom? E assim você vai saber previamente dos encontros que nós temos aqui. E sem esquecer também do Conecta Aí. Baixa o aplicativo, acessa e interaja conosco aqui através do chat, tá bom? Eu vou ficar durante a aula vendo a participação de vocês, até porque durante a aula nós vamos, assim como nas demais, trabalharmos questões onde eu quero ver a participação de você, dizendo qual é a alternativa, se é A, se é B, se é C, mandando dúvidas, tá bom? Então vamos iniciar. Corta para o slide. Análise de charges, cartoons e histórias em quadrinhos. Só retomando um pouquinho do que vimos, né, na aula anterior, o gênero jornalístico com caráter opinativo, um gênero que entrelaça palavras, imagens e sentido, um gênero que tem a sátira, o humor, a ironia em situações, momentos e pessoas, né? Um gênero que aborda fatos e textos atemporais, um gênero que está aí em veículos de difusão da informação, veículos diversos, né? Hoje podemos citar, por exemplo, blogs, revistas online, né? Principalmente os meios de difusão da informação digitais. Que gênero é esse? O cartoon. E uma diferença, como eu disse a você na aula anterior, uma diferença sutil que há entre o cartoon e a charge é justamente a de que a charge ela vai apresentar uma crítica de valor social, uma reflexão de problemas e comportamentos vivenciados em um determinado tempo, espaço e sociedade ou grupo social. Então, ela não é tão atemporal assim, tá certo? Então, a charge, ela, para ser compreendida, na maioria das vezes é necessário que você mergulhe no contexto, no momento no qual ela foi produzida, tá bom? Muito mais do que no cartoon. Vamos a este gênero, né? Que eu quero que você preste bem atenção para que você consiga responder a atividade, né, em cima desse gênero textual. Essa questão é do Enem de 2012, tá bom? Então, corta para o slide. Para compreender melhor, você precisa, não se esqueça disso, fazer a leitura tanto dos elementos verbais como dos elementos não verbais, ou seja, a imagem, tá? Essa é uma característica desses três gêneros que nós estamos tratando aqui. Então, nós temos o seguinte quadro, rede social, né? Neste quadro está escrito rede social. E na imagem nós temos o quê? Uma rede, né? Com algumas pessoas dentro, né? 3, 6, 9, 10 pessoas nesta rede. E um dos personagens que está dentro dessa rede, no caso é um homem, ele diz assim: rede social aqui em casa é outra coisa. Então veja o sentido, né, que rede social está sendo trabalhada aí na charge, né? Nós estamos diante de uma charge. E aí a questão é, corta para o slide,
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Qual é a frase proferida? Deixa eu voltar aqui só para você ver. Rede social, aqui em casa, é outra coisa. Então, essa palavra rede social, principalmente, né, que está nesta frase, faz uma recorrência à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão, rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Recorre à ironia, tem uma ironia aí, né, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Uma homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Nós temos aí uma personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, ou nós temos o recurso da antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Tempo. 15 segundinhos. E aí? A, B, C, D ou E? Se você respondeu letra A, polissemia, você acertou. A palavra rede social, ela está sendo utilizada em um outro sentido. Não é Facebook, como comumente nós conhecemos, né? As redes sociais, as mais famosas, Facebook, Instagram. Mas sim a ideia de rede, um local, né, que nós utilizamos para descanso, e social, porque nós temos muitas pessoas dentro de uma rede, onde comumente numa rede fica apenas uma pessoa, né? Então, é a polissemia, poli, vários sentidos. É a exploração dos vários sentidos que a palavra ela pode adquirir dependendo do contexto. E esse contexto, para ser compreendido, você precisa fazer justamente o que tem dizendo aí no enunciado da questão. Fazer a leitura combinada das informações visuais, das imagens, juntamente com os recursos linguísticos, ou seja, as palavras, tá certo? Vamos à outra. E agora, vamos falar só um pouquinho das histórias em quadrinhos. Vejam só, eu coloquei aí dois personagens bem emblemáticos quando nós falamos em histórias em quadrinhos. Temos muitos outros, tá certo? Mas temos aí a figura do Superman, né? Do Super-Homem e do Batman, né? Que, diga-se de passagem, é o meu preferido, tá certo? Nem precisava falar isso, né? Então é o seguinte, gente. Histórias em quadrinhos, como o próprio nome diz, é uma história, é uma narrativa. Só que é uma narrativa diferente de um romance, né? De um conto, de uma crônica, porque ela integra dois elementos, o elemento verbal e o elemento não verbal, tá? E a compreensão da história, ela é feita de forma mais eficaz quando você junta essas duas linguagens, quando você atenta para essas duas linguagens, assim como nós temos no cartoon, tá? E na charge. Só que nós temos aí uma diferença. As histórias em quadrinhos, elas são bem mais extensas, né? Eu só coloquei aí uma charge, que é um quadro subdividido em 4. Mas geralmente a charge e o cartoon só é um quadro. Tudo que se quer comunicar está em um quadro. E as histórias em quadrinhos, não. Elas estão em bem mais de um. E no caso das revistas, elas estão em um livro inteiro, né? A história ela se estende em um livro, né? Inteiro, tá certo? A tirinha, que é o que nós vamos trabalhar mais aqui, porque ela se faz bastante presente nas questões de língua portuguesa, né? Em provas, tanto na escola, pelo teu professor, né, como nas
nas avaliações externas, elas se fazem muito presentes porque, olha, eu estou sofrendo bullying aqui, tá certo? Porque estão olhando para mim, porque eu estou com a blusa do Batiguel, né? Porque eu sou menina, tá certo? Então eu estou aqui pela produção, por uma das pessoas da produção, me olhando atravessadamente, porque eu estou assim, porque gosta acho que do Homem de Ferro, sei lá o que, tá certo? Enfim, então essas histórias em quadrinhos, na verdade, as tirinhas, ela é uma história em quadrinho, só que de menor extensão. Nós temos sempre o quê? 3 quadros, 4, 5, coisa muito pouca, tá certo? Então, é por isso que elas constantemente estão em provas, por questão até mesmo de espaço. Porque imagine você analisar uma revista inteira em uma prova, né? Se uma tirinha já demanda um esforço maior, né, um esforço grande, porque você precisa fazer a leitura desses 2 elementos, imagine uma revista inteira, tá bom? Mas é preciso pincelar que histórias em quadrinhos engloba, né, as revistas, tá certo? E as tirinhas, tá bom? Só um pouquinho de história, porque tem muitos detalhes em relação a histórias em quadrinhos, tá? Mas aqui eu coloquei só para você ter uma noção, né? Como você viu antes, apenas uma página de uma revista, né? E aqui eu tenho uma tirinha exemplificando que essa história, ela é curta, então é uma tirinha por conta disso, é só uma tira, é só um pedaço, mas ela por si só já traz a comunicação completa, já passa a mensagem, tá certo? O que é que nós temos de características nas histórias em quadrinhos? A sequencialidade, presta bem atenção nisso aí. É uma narrativa, como eu falei para você, né? É uma narrativa e com os elementos, corta para mim. É uma narrativa e com os elementos típicos de uma narrativa. Tem um enredo, tem personagens, né? Lugar, tempo, tá certo? Agora tem uma particularidade que ela não tem a necessidade do narrador, né? Temos às vezes, né, algumas sinalizações assim na parte superior dos quadrinhos, enquanto isso, né? Mas isso não necessariamente se configura na participação de um narrador lá na história como um todo, tá certo? Então, a história vai sendo montada pelo leitor, né? Ele vai juntando os elementos verbais e não verbais e vai construindo a história, tá certo? Então, o que está lá presente na história já vai comunicando, tá? Já comunica. Então, corta para o slide. Nessas histórias, nós, tanto tirinha quanto revista, tá certo? Nós temos um elemento que se chama sequencialidade e o outro que se chama simultaneidade, né? Pelo fato de que essas histórias, elas são organizadas em quadros, nós temos o quê? Essas sequências de quadros, né? As cenas, né? Podemos dizer assim. E ao mesmo tempo que durante a leitura, nós vamos atentando para essa sequência, tá? Nós vamos também simultaneamente observando o todo, tá? Então é um movimento tanto de observação da sequência do que vai sendo apresentado, como uma absorção, uma observação do conjunto, do todo, tá? Então é o simultâneo. Então essa é uma característica que está presente nas histórias em quadrinhos, né? A linguagem verbal e não verbal, como eu falei aqui, corta para mim um pouquinho. Vê só, a linguagem verbal e não verbal. Eu quero destacar que o discurso que aparece na história em quadrinho é um discurso direto, né? Nós temos lá a fala da personagem diretamente, onde? Em balões, né? Em balões. E até a forma do balão já diz muito a gente. Por exemplo, um balão em formato de nuvens, nós sabemos que se trata de quê? Do pensamento da personagem. Um balão todo pontiagudo é um grito, por exemplo. Uma palavra em caixa alta, em negrito,
é um grito, é algo que está sendo chamado a atenção. Então, esses elementos gráficos comunicam bastante, tá certo? Corta para o slide. Uma outra característica é a presença de onomatopeias, né? Representação dos sons produzidos por animais, pessoas ou por objetos, né? E isso tudo dá dinamicidade e movimento à história, tá? Então, os sons, né? E também é um gênero que abrange os veículos de difusão da informação. Estão presentes aí nos mais diversos veículos de comunicação, tá? Então, revista e tirinha. Só um pouquinho de história, né? The Yellow Kid, em 1896, né, que é uma narrativa de peripécias, né, de um menino com um pijama amarelo, é considerada a primeira história com formato que conhecemos hoje, tá? E nos anos de 1930 é considerada, né, a era de ouro das HQs, né, quando surgem os comic books, as revistas, né, que até hoje nós temos aí como um termo, que é o termo gibi, tá? E comic porque no início temos aí nessas histórias o elemento do humor muito forte, tá? Então é desse período que temos o que? O Super-Homem, o personagem que marca o início dessa era de ouro. E temos também o Batman, tá certo? Então, de Bob Kane, né? Na década de 30. Uma outra... Eita, deixa eu voltar aqui. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês é que no período de guerra, em 1940, surgiu a figura do Capitão América. Na década de 50, né, nós temos Stan Lee, né, com o Homem-Aranha, nós temos Stan Lee com o Hulk, só para citar, né, com o Quarteto Fantástico, enfim. Então, é um universo, e um universo que ganha, a partir da década de 40, um caráter mais adulto. Essas histórias ganham um caráter mais adulto, porque até então era muito infantil, mas essas crianças cresceram. Bem, nem tanto, né? Estou aqui ansiosíssima pela estreia do próximo filme de Batman. Mas enfim, né? Quando você chega na sala de cinema, só tem gente velha assistindo esses filmes. Porque, assim, faz parte do nosso universo. Então, na década de 40, essas HQs, elas ganharam um ar mais adulto, tá bom? Porque o público consumidor cresceu, né? Pelo menos em idade, em largura, né? Em gordura, mas cresceu, né? Em idade mental nem tanto. Enfim, vamos lá. Devemos citar também, que isso é mais conhecido da geração de vocês, né? Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Então nós temos aí os, né, mangás, né? Que paralelamente lá no Oriente temos o surgimento também dessas histórias em quadrinhos, né? Fala-se, algumas fontes citam, que tem uma origem no teatro de sombras, né? Na China. Mas enfim. E esses mangás, eles são adaptados, podemos dizer assim, né? Para os animes, né? Que são os desenhos animados desses mangás. E a característica marcante dessas personagens são os olhos e as bocas, né? Grandes, né? Enfim. Vamos somente responder aqui a uma tirinha, aquela que eu apresentei inicialmente, para percebermos um pouco sobre esse gênero textual. Como eu falei, não vou aqui analisar uma história em quadrinhos, né? Mas uma tirinha que já traz para a gente uma ideia do que seja este gênero textual. Então, essa tirinha é do Enem de 2012 e ela tem 4 quadros. No primeiro, nós temos aí duas personagens, que é uma bruxa, né, e uma princesa. E aí a bruxa está com uma maçã e oferecendo, né, a maçã à princesa. E a princesa diz, não, obrigada. No outro quadrinho nós temos uma cobra com uma maçã na boca. E aí a princesa diz, não, obrigada. No quarto quadrinho, um homem dizendo, com mais 10 reais você ganha um celular para a princesa. E no segundo quadrinho aparece a bruxa inicial com esse homem. E aí o homem diz assim, questão de técnica, né? Enfim, dando a ideia de que este terceiro personagem
conseguiu convencer, né, esta princesa, oferecendo não uma maçã, mas mais R$10 você ganha um celular. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Prova concreta ao expor o produto ao consumidor, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico, comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores, ou a estratégia da indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Tempo, 15 segundos. E aí, A, B, C, D ou E. Se você respondeu que a estratégia argumentativa é de indução, né, você acertou. Né? Então, o consumidor, ele não ansiava por uma maçã, ansiava por um celular, tá certo? Então, corta para mim, rapidinho. É isso. As tirinhas, né, que são histórias curtas em quadrinhos, elas têm essa característica. Você precisa construir o sentido dela, juntando os elementos tanto verbais como não verbais, lendo direitinho os textos que aparecem nos balões, porque a fala das personagens, observando esses elementos gráficos, se a palavra está em negrito, em caixa alta, se esses balões eles estão em formato de nuvens, se eles estão pontiagudos, tudo isso comunica, tudo isso tem uma intencionalidade, tá? E eles são recorrentes em provas. Todas as questões que nós apresentamos aqui, vocês podem observar que são questões do Enem. E como eu disse na aula anterior, não só na prova de linguagens, mas na prova de humanas. Temos aí algumas que foram retiradas da prova de humanas, tá certo? Porque justamente é um gênero que exige de você esse esforço. É tanto que eu já vi um meme falando que Mafalda acaba com a tua prova de língua portuguesa, né? Mas assim, justamente pelo pouco de dificuldade que esse gênero ele traz. Mas assim, com um exercício, né? Você fazendo sempre, né? Percebi que na interação vocês apresentaram as respostas corretas, né? Gabaritaram. Então, isso evidencia que é só uma questão de prestar atenção nisso que eu estou falando, nesses detalhes. Dá tempo para mais uma? Dá não, infelizmente. Tá certo, gente? Então, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima. Continue estudando. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu, para receber a notificação e de baixar o aplicativo Conecta Aí, que está disponível tanto para Android como para iOS. Tá certo? E para você poder participar aqui ao vivo conosco, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.